e não por estar, porque estive. Mas eu queria fazer alguns registros antes de começar. O primeiro registro é que eu sou um anarquista absolutamente disciplinado. Quando me dão as regras, eu as cumpro. E disseram, você tem 40 minutos para falar e não passe disso. Cumprirei, acredito eu, porque os anarquistas existem para desafiar as ordens, salvo das mulheres. Porque quando eu fui convidado, Bernadette me liga, muito gentil, você vai falar no encontro. Eu disse, sim, senhora, fui aqui, estou. Valena me liga ontem, qual é o tema que você vai falar? Eu digo, pois não. E eu, odiando a mim mesmo, porque estava obedecendo, coloquei o nome porque o ódio ao movimento sindical. E aí esses registros são muito importantes. Um outro também, eu já confessando a idade, porque falei de Collor, estava na rua ali também pedindo o fim dele. Há um personagem antigo que é muito importante para nós que queríamos contestar uma ditadura militar, que é José Simão, lá da Folha de São Paulo. José Simão tem um personagem que eu acho muito engraçado, um quadro que ele fala, os predestinados. E as pessoas mandam para ele os nomes dos predestinados. Por exemplo, João Chama é bombeiro, Zé Ping é campeão de ping-pong. E aqui nós temos uma predestinada que mora no coração de todos. E é muito grande, que é Mourão. Você vê que ela nasceu predestinada para que as pessoas andem. E Zé Simão está adivinhando aqui nesse evento. Mas sendo eu desafiado pelos companheiros do movimento sindical, não sou um pai d'égua, não sou nessa matéria. Ao contrário, sou filho da luta. Sou filho da luta e a luta é quem me ensina o tempo todo. E para me ensinar, eu procurava saber por que eu sou o único que não está de terno, no ambiente de terno. Aí veio minha presidenta e me disse, olha a foto que eu tirei hoje de manhã, de um camaleão. Então estou camaleado, meio dirigente, meio advogado, meio um pouco de tudo, porque a vida é feita de um pouco de tudo, nenhum pedaço melhor do que o outro, todos absolutamente iguais. E justamente o tema camuflado é o que eu vou falar. Por que o direito do trabalho, e sobretudo o direito sindical, ele é tão camuflado que sequer é ensinado nas faculdades? Mais de 1.300 faculdades de direito, só as 200, aliás, desculpe, foi exagerado, só 100 faculdades ensinam direito sindical. Por que camuflar esse direito pungente das ruas? O Jarbas aqui fala sobre a Constituição e disse que eu falaria sobre ela, e aí, intimado vou começar a minha fala sobre a Constituição de 88. Nós, os mais antigos, na luta, nós tínhamos uma esperança muito grande com a Constituição de 88. A esperança que estava muito retratada no discurso de Ulisses Guimarães. Vale a pena relembrar sempre, reler o discurso de Ulisses Guimarães no histórico dia 8 de outubro de 5 de outubro de 1988. E é um discurso que é importante não só pelo conteúdo histórico, mas porque ele é aprovado em Palmas pelos constituintes, aqueles que originalmente fizeram a Constituição Cidadã. E ele tem trechos que são muito importantes. Um deles, ele diz assim, essa Constituição tem um sopro das ruas, dos movimentos sociais, das cozinheiras, das fábricas. E ele reconhece que a Constituição 88 é uma retribuição à luta sindical que foi fundamental na derrota da ditadura. Aliás, ele disse que tem ódio e nojo da ditadura. Que a Constituição é para Rubens Paiva e não para os facínoras que os torturaram. Então ele diz, olha, essa Constituição vai mudar. Ele chamava, antes de virar popular a Constituição Econômica e a Constituição Cidadã, ele chamava Constituição Coragem. Então essa Constituição vai ter a coragem de trazer para dentro dela, e portanto do Brasil, os movimentos que pulsavam e eram reprimidos pela ditadura militar. E nós felizes com isso. Ora, começamos a ver no artigo 8º, os direitos fundamentais, os direitos sociais,
E depois ele começa a dizer que revogou a estrutura sindical arcaica criada para que os trabalhadores não pudessem reivindicar não só melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E ele dizia assim, olha, essas entidades sindicais que eram atreladas, que eram órgãos de colaboração do Estado, que eram órgãos que tinham imposto sindical porque era órgão de colaboração do Estado, agora são livres. Ele diz isso expressamente na Constituição de 88. E nós estamos felizes, não, irmão? Nós somos os mais velhinhos aqui no movimento sindical, e outros também. Então, olha, mudou tudo. Agora nós temos a liberdade sindical assegurada, a liberdade estatutária assegurada. Nós temos a legitimidade para defender a categoria como substituto processual, sem precisar de procuração. Na Constituição de 88 dizia, olha, o direito de greve é um direito fundamental. Felizes estávamos. O tempo passa. Aliás, na liberdade estatutária nós dizíamos assim, hoje os sindicatos poderão ter 7 dirigentes, 10, 15, a depender do seu tamanho. Nós podemos estabelecer todas as regras. E felizes estávamos. E por quê? 8 anos depois, o Supremo recentemente decide, agora que são 7 os dirigentes sindicais. O Supremo decide, a liberdade que nós tínhamos, inclusive, o fim do imposto sindical com a liberdade de fixação de honorários, ou de fixação da contribuição sindical pela categoria, começa a dizer, logo em seguida, o Supremo diz que não tem direito do TST também. Qual a razão de tudo isso? Por que as greves, que eram direito, passam a ser repressionadas? Que a lei dizia, antigamente a greve era ilegal ou legal? Hoje é abusiva ou não abusiva, com os mesmos requisitos. Por que isso? A substituição processual, que era um dos direitos mais claros que nós tínhamos na Constituição, porque a expressão compete ao sindicato defender os interesses da categoria, inclusive como substituto individual, direitos individuais e coletivos. Esse tema, quando é apresentado, a classe patronal disse, não podemos deixar a expressão defender os interesses individuais, porque estava permitindo a substituição processual até para um único trabalhador. Perdem no voto. E a Constituição claramente escuta a expressão substituição processual. Até hoje tem magistrado dizendo que não tem substituição processual. Até hoje. Mesmo o Supremo, depois de muito tempo, muito vazio, ter reconhecido que a solução processual é ampla, ainda temos magistrados dizendo que não cabe solução processual. O tema da contribuição assistencial, eu vou rememorar um pouco para quem não viveu a Constituinte, havia um interesse muito claro de acabar com o imposto sindical, porque seria incompatível com a regra da liberdade estatutária, da independência estatutária, você tem um imposto sindical. Era incompatível. Então, na comissão de sistematização, que era a comissão de redação praticamente final, o texto era, compete ao sindicato, as assembleias sindicais fixarem a contribuição confederativa. Ponto. Gaston Henrique, que é outro paradoxo, presidente do PTB, propõe, é um paradoxo que o presidente do PTB era quem mais votou contra a classe trabalhadora na Constituinte. Ele propõe, diz, olha, não pode a Assembleia fixar a contribuição para não filiado, e perde no voto. Havia um interesse claro do Constituinte em dizer que a contribuição sindical confederativa fixada em Assembleia atinge sindicalizados e não sindicalizados. Vai mais à frente, aí na comissão de primeiro turno, segundo turno, que só poderia crescer textos ou retirar, as confederações formais, que não queriam perder imposto sindical, bota, vírgula, independentemente da contribuição fixada em lei. Essa é a formulação. Mas houve interesse claro do sindicato, do Constituinte, de permitir que os sindicatos autônomos que eram fixassem as contribuições. Não demorou um ano, o Supremo Tribunal Federal disse que não, contra a vontade expressa do Constituinte. Diz que a contribuição fixada só seria para filiados. Mesmo agora, reluta a ampliar só na questão negocial que se poderia ter, mas 38 anos depois.
Mas por que esse desmonte da Constituição? Qual a razão de tudo isso? Talvez se nós olhássemos, e eu vou tentar no final falar, olhar a vida pelo retrovisor, o retrovisor do passado e o retrovisor paralelo ao nosso, eu vou falar um pouco do retrovisor do passado para chegar à conclusão depois do retrovisor do agora. Aliás, você tem razão, quando eu for falar do ódio ao movimento sindical, é também o ódio à justiça do trabalho, mas o ódio sindical precede, porque ele também é destruído pela justiça do trabalho, por vários magistrados. Pois bem, por que o ódio? Qual a razão de não se ensinar direito sindical, de nós sermos peças estranhas? Olha, enquanto advogados, nós somos os únicos que não somos remunerados por nossas atividades. Os tribunais ainda rejeitam a tese da remuneração. Você pega uma causa ambiental milionária, ninguém diz, olha, o advogado vai ganhar muito dinheiro. Você pega uma causa civil, o advogado vai ganhar muito dinheiro, porque lá tem 25, 20, 30. Quando é sindical, primeiro não tinha honorários. Agora, dizendo, não, que isso é muito, talvez muito, alguns não têm. Por que também isso? Porque a perseguição à advocacia sindical. Aliás, por que não tem advocacia obrigatória na justiça do trabalho? Mesma razão. Se nós formos olhar pelo retrovisor, quando a exploração da pessoa humana, a coisificação da pessoa humana era absolutamente legalizada, que o trabalho escravizado era absolutamente legalizado, que até mesmo a igreja dizia que os negros não tinham alma, portanto podiam ser escravizados, em que a jornada de trabalho, quando começa a surgir o movimento social, era de sol a sol, que as crianças trabalhavam nas carvoarias, as mulheres trabalhavam na carvoaria, que não havia direito mínimo a controlar a fome de poder e de apropriação de riqueza daqueles que nasceram aquinhoados com poder econômico. Os trabalhadores realmente disseram, não, vocês não têm direito a me explorar. E esses trabalhadores reunidos, que começavam a questionar o direito de propriedade sobre as pessoas, e aí a expressão que era da época, né, já, eram tratados como pessoas, como coisas. As greves à época eram reprimidas com morte, com violência. As pessoas tinham o direito de matar, tinham o direito daqueles que resistiam, e não havia apuração criminal se alguém matasse numa greve de resistência. Aliás, as duas datas simbólicas mostram isso. O Dia Internacional do Trabalho, que eram trabalhadores lutando por melhores condições de trabalho, que foram assassinados lá nos Estados Unidos, e o Dia Internacional da Mulher, no mesmo sentido. Havia um certo direito absoluto de matar as pessoas. Aliás, alguns acham ainda, né, quando matam os povos indígenas, quando acham que não são pessoas. Ainda hoje esses direitos são postos. Mas quando a classe trabalhadora se resolve reunir e dar um basta, eu sou detentora de direito, você não tem o direito de mandar em mim, foi tratado como caso de polícia, com violência, com força, mas as trabalhadoras resistiam. E o movimento ali, que não se chamava sindicato criado depois com essa nomenclatura, acho que em 1824, a primeira a surgir como nomenclatura, que é na Inglaterra, mas nesse momento de contestação, as pessoas diziam, eu tenho o direito de ser dona do meu próprio destino e enriquecer com o meu próprio trabalho. Esses movimentos que surgem, eles não se resumiam apenas a reivindicações de melhores condições de trabalho. As sufragistas, as mulheres que também não eram detentoras de direito, que aliás alguns acham ainda que as mulheres não são pessoas, por isso o feminicídio permanece absolutamente ativo no mundo, porque as mulheres são coisas à disposição como reprodutoras. Muita gente ainda acha isso. O movimento sufragista nasce do movimento sindical. O movimento sufragista nasce também daquelas lutas que eram conjuntas, que eram lutas por dignidade. A luta contra a escravidão surge do movimento sindical. A luta contra a exploração surge do movimento sindical. Daí porque o movimento dizia, eu quero muito mais do que direitos trabalhistas, eu quero o próprio poder. Os anos de 1820 até 1920 era um período de muita agitação, que veio revolucionário
vem a Revolução Mexicana, vem a Revolução Bolchevique, vem a Revolução na Hungria, e vem essa discussão toda de que o movimento sindical, os movimentos sociais unidos, negros, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras se unindo na busca do poder, como é que aqueles que detêm as riquezas vão se comportar? Com muita repressão. A repressão foi muito firme no fascismo de Mussolini, no Hitler, mas tem uma outra forma muito mais inteligente, muito mais eficaz, que é aquela implantada sobre a rubrica do Estado social, do Estado mais justo. Eu vou lhe conceder seus direitos, porque se não conceder esses direitos, ele é para o mundo socialista. Então começa a criar uma outra visão do direito do trabalho e do direito como garantidor da dignidade da pessoa humana. Essa formulação que nós temos hoje, que está na Constituição de 88, do direito como fator da dignidade da pessoa humana. Mas aí, uma outra parte não foi estendida. O direito de livre organização do movimento sindical. Essa nunca foi assegurada. Quando foi, ainda achou que tinha sido, foi destruída pelo judiciário brasileiro. Essa é a mais temida. Ninguém quer acabar com os grilhões, com as correntes, daí porque esse é o tema símbolo do Congresso Sindical. O romper com as correntes, o romper com o aprisionamento. Esta fase ainda nós não chegamos. Infelizmente ainda não chegamos. E aí vai começar as respostas. Nós, na advocacia, somos treinados para brigar. Por isso é que não se ensina direito sindical nas faculdades. Por que eu quero o mundo do trabalho junto do mundo sindical? Por que eu quero esses chatos que são treinados a brigar junto do movimento sindical? Aliás, a gente brinca muito, Danilo, que todos os ditadores odeiam os sindicatos, os advogados. Todos. Napoleão queria cortar as nossas línguas. O Hitler mandou queimar os escritórios de advocacia que denunciavam o Holocausto. Não é diferente do fascismo de Mussolini, que começou também a matar e prender advogados. E o último ditador brasileiro, João Batista Figueiredo, aquele que gostava mais de cheiro de cavalo do que cheiro de povo, ele dizia que o sonho dele era colocar os advogados no Maracanã, fechar a porta e tocar fogo. Aliás, tentou fazer isso com a classe trabalhadora no dia 1º de maio. Então, por que vai aproximar o mundo do direito do mundo sindical? Não se ensina direito sindical. E se você não ensina direito sindical, nós não temos juízes especialistas em direito sindical. Não temos membro do Ministério Público especialistas em direito sindical. E passamos a achar que sindicato é coisa de... Quem mesmo se chama vocês? Anarquista, comunista, bagunceiro, ista, petista, cutista, outros istas qualquer, para que vocês não tenham empoderamento. Porque empoderado você diminui o lucro. Porque empoderado diminui a opressão. Porque empoderado resiste. Porque empoderado vão querer quebrar as algemas. Então, por que o ódio ao direito sindical? Porque o direito sindical é libertador. Simples assim. Daí, outra medida genial que o judiciário acata toda hora. A greve não pode ser política. O que é política se não o nosso respirar? O que é política se não exigir educação com qualidade, para que nossos filhos possam concorrer com dignidade, com quem nasceu em berço economicamente esplêndido? Por quê? Aliás, tem uma ação judicial que eu vou contar para vocês, que as pessoas não acreditam. Eu tive o privilégio de atuar nela, que foi o seguinte. O governo Lula criou um programa do Pronera, que é da reforma agrária, com o INCRA, para que o Pronera financiasse cursos de direito para filhos de assentados, para filhos de reforma agrária. Curso de direito para o excluído. Não é concorrendo de cotas, como nós temos nas faculdades, que são corretas, mas era um curso exclusivamente para filhos de reforma agrária. Quando eles iam se formar, faltando pouco tempo para a colação de grau, o Ministério Público ingressa com ação judicial e obtém uma liminar dizendo que
o curso é irregular porque o direito é incompatível com o campo. Vou repetir. Eles disseram na ação judicial que pedia a colação de grau porque o curso, o financiamento do Pronera tinha como finalidade assentar o homem no campo e não podia financiar o curso de direito porque o direito é incompatível com o campo. Aquele que fosse aprender direito ia ter que sair da enxada para ir para o tribunal, para ser juiz, para ser promotor. Isso é compatível com o campo. E tem uma liminar dizendo isso. Na sustentação oral, eu gentilmente disse que o Ministério Público deve ter lido Admirável Mundo Novo, que nasceu para enxada, quem nasceu para alfa é alfa, quem nasceu para beta é beta, e ele não deve ter compreendido que o direito não é um prédio físico localizado na cidade, que o direito e a justiça é um todo que deve atingir a cada um, nas medidas que a justiça não chega. Mas disse que ele tinha razão em uma coisa: o direito não chegou ao campo. Tem o maior número de exploração, de pessoas violentadas, de direitos não pagos, de aposentados que poderiam ter existido, e o direito precisa chegar ao campo formando seus próprios filhos. Mas isso simboliza o que nós estamos falando aqui. Não querem que a classe trabalhadora, a classe excluída, possa ter direito. E a forma mais fácil é dizendo que não pode cuidar de política e não pode regularizar a ação sindical como um todo. Uma outra razão daquela época: hoje todos nós temos aposentadoria. Todos nós queremos ter. Como surge a ideia da aposentadoria? Foi concessão dos que já não precisavam se aposentar porque patrimônio tinham? Não. Foram os movimentos anarquistas, mutualistas, que disseram que é preciso que nós nos unamos, porque na morte, ou próximo da morte, com o trabalho, as pessoas tinham dignidade também. Essa é a tese dos movimentos sociais. Os movimentos sindicais, sociais, eles têm essa compreensão da solidariedade como forma de ação e de respirar. Por isso que a solidariedade pressupõe que os que não têm... Eu gosto de uma frase de Javan, eu gosto de dizer que a justiça trabalha, a justiça dos que não têm, tem que ter para dar. O movimento sindical é isso mesmo também. É os que não têm, mas fazem tudo para que todos tenham direito também a ter. Esse sentimento, ele para mim, é revolucionário. Para quem tem, é uma agressão muito grande. E aí você começa a compreender por que o direito sindical não é um direito querido, bem visto, porque é um direito tipicamente revolucionário. E aí vou dar o segundo toque que eu tenho dado muito sobre o nosso papel enquanto juízes, enquanto promotores, enquanto advogados, enquanto advogadas. De novo, a Constituição de 88. A Constituição de 88, quando diz que devemos fazer do movimento sindical um movimento real e traz aquelas normas todas, ela atribuiu para nós, os engravatados, para nós do mundo do direito, missões diferentes, papéis diferentes. A Constituição de 88 apostou demais no poder judiciário, demais. Ela diz assim: os magistrados são vitalícios. Por que ele diz que o magistrado é vitalício? Para que não acontecesse o que aconteceu durante a ditadura militar, em que se aposentou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que resistiu à ditadura militar. Então, eles têm que ser vitalícios. Eles não podem afastar de sua missão. Por isso, esse atributo fundamental. Ele é inamovível para que possa resistir à pressão dos chefes de plantão. Isso é muito mais fácil, inclusive, na justiça comum, porque é uma pressão muito forte ali dos chefes de plantão, dos prefeitos. Então, ele é inamovível. E ele tem irredutibilidade de vencimentos. Traz 3 atributos claríssimos para a magistratura que as outras profissões não têm. Ele trata o Ministério Público, a Constituição de 88, de forma absolutamente diferente do passado. No passado, o Ministério Público, ele era advogado da União e, ao mesmo tempo, Ministério Público. E ele disse: não, a partir de agora vamos separar. O Ministério Público tem uma outra função.
de defender a sociedade, dá ao Ministério Público uma função que não tinha antes. Porque antes o Ministério Público, por exemplo, era só fiscal da lei, e diante da tortura e diante do torturado, ele processava o torturado e não o torturador. Mas eu não quero mais esse Ministério Público. Eu quero um Ministério Público que tenha outras funções. Aí dão a tarefa, ação civil pública, inquéritos, dão outras tarefas para o Ministério Público. E traz os 3 atributos: inamovíveis, vitalícios, com redutibilidade de vencimento. E chega para nós, da advocacia, porque nós éramos a luz do fim no túnel dos torturados, aqueles que enfrentavam a ditadura militar, daí porque a bomba foi dirigida ao presidente da Ordem, Seabra e Marta Monteiro. Eles disseram, esses eu confio mais também. E nos mencionam 32 vezes na Constituição de 88. Se alguém quiser falar da Constituição de 88, relacionada à advocacia, nós somos mencionados 32 vezes. E por quê? Porque nós somos mais bonitos do que os outros? A advocacia é mais bonita? A magistratura é melhor do que as outras? O Ministério Público? Não. Não. E talvez seja esse o problema que nós temos que enfrentar. E justifica, talvez hoje, se compreenda, porque é a destruição do direito do trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um mantra de vida, e eu sigo piamente. Eu sempre digo para as pessoas, eu sou importante naquilo que eu faço. Eu sou exageradamente importante naquilo que eu faço. Eu sou constitucionalmente protegido por aquilo que eu faço. Mas aquilo que eu faço não me faz mais importante do que as outras pessoas naquilo que elas fazem. Se nós não compreendermos isso, nós não estamos dando efetividade à Constituição de 88. Por isso, eu sou muito crítico do termo doutor, as pessoas sabem disso, porque acho que ele é criado um pouco para me diferenciar das outras pessoas. E eu falo assim, se meu coração pifar, ou ameaçar pifar, espero que demore muito, ou até, que nunca ocorra esse evento, se isso acontecer, meu rei não será um juiz, não será um promotor, certamente será uma enfermeira, e eu vou torcer para que ela não esteja com dupla jornada de trabalho, porque são mal remuneradas. Se meu carro pifar, e eu não entendo nada de carro, né? Meu sogro reclamava muito que ele era mecânico da Petrobras, ele era petroleiro, e eu achava que dirigir era um hábito burguês, e fui comprar um carro só com 7 anos de formado. Aí o meu carro parava toda hora, e ele, de novo, era falta de combustível. Porque meu rei era ele, meu rei é o mecânico, não sou eu. Meus conhecimentos não servem para nada sobre isso. E é por isso que esse mantra é importante para nós compreendermos o ódio ao movimento sindical, também do judiciário. É porque parte de nós, infelizmente uma grande parte de nós, se acha melhor do que a outra. Como eu posso julgar o outro com justiça se eu me julgo melhor que ela? Se eu sou superior? É uma das questões que a gente tem que aprofundar mais. Quanto do nosso preconceito sobre o movimento sindical que nos é ensinado, que é coisa de bagunceiro, de comunista, não está presente nas decisões judiciais? Quanto do nosso preconceito econômico não está presente nas decisões judiciais? Quanto desse sentimento de que trabalhador ainda é coisa, faz parte de nós? Há um texto de nome é Orlando Viegas, que foi presidente da Associação dos Juízes para a Democracia Europeu. Ele foi também presidente do Juízes para a Democracia de Portugal. E tem um trecho dele que me marca, e eu espalho muito esse texto, que também atinge a mim enquanto advogado. Ele fala: nós nos preocupamos muito com a independência do Poder Judiciário. E devemos nos preocupar. Porque o Judiciário funcionando significa que a democracia está funcionando. Por isso, o dia 1º, o
1º de fevereiro, quando tem abertura do ano jurídico, não é simples solenidade, é para dizer que o judiciário está funcionando. Eu já participei da abertura de anos jurídicos em alguns países. Por exemplo, na abertura do ano jurídico em inglês, a rainha participava, estava toda a advocacia do mundo lá para dizer, olha, está funcionando o judiciário. Então nós nos preocupamos muito com a independência do poder judiciário. E temos que nos preocupar. Mas ele vai além. Nós não nos preocupamos com quem são recrutados para o poder judiciário. E se nós nos preocupamos com quem é recrutado, quem são os recrutados? Esse é um tema que a gente não enfrenta. Se eu recruto preconceituoso, vai ter decisões preconceituosas. Se eu recruto que se acha melhor que eu, meu julgamento vai ser de que alguém que é superior a mim acha, muitos de nós que trabalhou, aí muita gente acha que aquela criança que está pedindo dinheiro no sinal é um tombradinho que vai tirar o relógio e ele vai jogar a matéria criminal daquela criança. Por isso que o recrutamento talvez seja o tema dos mais importantes para debatermos nos encontros de direito. Quem são recrutados para julgar? Quem são os recrutados para o Supremo Tribunal Federal? Quem são os 11 que dão a última palavra da vida do país? Quais são os debates que tem sobre essa nomeação? Qual a perspectiva que nós temos de impugnar a indicação daquele que vai dar a última palavra sobre a vida do país? E as pessoas estranham, porque eles julgam segundo o que pensam. Eles julgam segundo o que pensam. Uma visão neoliberal do direito, uma visão, aliás, o Barroso repete o tempo todo, o direito é para proteger quem produz, mas quem produz para ele não é um empregado. Quem produz para ele é a empresa. Ele reproduz o que pensa. Porque nós recrutamos para o judiciário as pessoas que pensam, que são ligadas à classe econômica. Aliás, a pressão para ser ministro do Supremo é muito forte, é muito grande. E nós, trabalhadores, opinamos muito pouco, inclusive no governo dos trabalhadores. Olha quem está destruindo o direito do trabalho, parte dela é de ministro nomeado pela classe trabalhadora, pelo Partido dos Trabalhadores. Porque nós não compreendemos esse papel do recrutamento. Eu tenho defendido, já fiz texto, já caminhei projeto. Eu acho que o presidente da República tem que nomear, como é no mundo todo, mas tem que abrir uma oportunidade para a impugnação popular dos sindicatos. Os sindicatos têm que saber, têm que dizer por que veio, qual que ele pensa. Nós não sabemos sequer o que pensa o ministro. Vamos descobrir depois dos votos, aí é tarde demais. Porque quando você nomeia alguém com 35 anos, ele vai passar 40 anos externando o seu pensamento. Aí, quero ser bem claro, não tem relação nenhuma com setores mais conservadores que defendem mandato para ministro. Eu defendo mandato para ministro já de muito tempo. Porque eu não posso compreender que o direito não evolui. Se alguém foi nomeado tempo atrás, por exemplo, na matéria da violência contra a mulher, na época, crimes contra a honra era legitimamente admitido. Hoje, tapa de amor dói da cadeia, que é a Lei Maria da Penha. Então, é preciso compreender a evolução do direito, e você não vai estratificar alguém com 30 anos, 35 anos dentro do mesmo órgão. Nós defendemos já há muito tempo mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa proposta da OAB na Constituinte de 88 e na reforma do Judiciário também. Então não é questão nova, né? Não é vingança porque o Supremo Tribunal Federal está destruindo o direito de trabalho. É justamente que se tivesse isso, talvez não tivesse a destruição do direito de trabalho pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o recrutamento é um tema. Eu defendo cotas, as cotas para ingresso no judiciário, cotas de gênero. Aliás, a gente cita muito a Europa como nossos paradigmas. Eu tenho que dizer assim, mire-se na linha do Equador. Porque o Equador, na Constituição do Equador, está lá muito claro que o recrutamento para o Poder Judiciário e para os demais cargos tem que observar o critério da regionalidade, etnia, raça, gênero
E o Equador tem um dos judiciários mais avançados do mundo. Por que não no Brasil? Eu escutei alguém dizer assim, com toda a autoridade presidencial, mas eu não encontro mulheres para ser ministro do Supremo. Mas são 700 mil mulheres só na advocacia. 700 mil mulheres não escolhem, não tem uma. Mulheres na magistratura, mulheres no Ministério Público. Mas as mulheres não interessam. A sociedade ainda é assumidamente matriarcal e patrimonialista. Por isso o tema do ingresso no judiciário é muito importante. As formas da prova. Privilegiamos o que nos concursos da magistratura? O saber formal. Os filhos de papai, que só ficam estudando, que tem seu doutorado, mestrado, que não trabalham, eles é que passam nos concursos. Como vai colocar alguém que nunca viveu, que nunca pegou ônibus, para ser o único julgador? Esse tema é muito importante para nós compreendermos que o ódio é repetido porque nós recrutamos quem odeia. O ódio é repetido porque nós recrutamos com quem não vive para a classe trabalhadora. O ódio é porque eles sabem que nós fortalecidos, como fortalecidos são os advogados do movimento sindical, porque são cúmplices da luta, nós dificultaremos a mais-valia. Nós dificultaremos a opressão. Esse talvez seja uma das discussões mais difíceis para nós. Porque nós temos que falar com nós de nós mesmos. Porque nós também nos sentimos melhores do que os outros, nós da advocacia. Eu lembro de um debate, acho que o Nilton acompanhou, porque o Nilton conviveu comigo muito na OAB. A OAB fazia 2 festas no fim do ano. Uma festa para os funcionários e outra festa para as autoridades. E eu achava isso um absurdo. Por que 2 festas? Aí resolvi fazer uma única festa. Você precisa saber o que diziam para mim, gente. Aí eu dizia assim, você vai fazer festa do servente com o ministro? E ele dizia, mas o servente é a casa, o ministro é o convidado. Se não quer vir para a minha casa, ele não vem. E aí, a outra vem, mas as roupas, não vão sentir à vontade, porque as roupas são excludentes. As roupas têm um papel muito grande de excluir as pessoas. Eu digo, realmente você tem razão. Aí o convite que eu mandei para as autoridades, para todo mundo é, traje o do seu gostar. E aí botei, tiremos os ternos para ficarmos ternos. Porque os trajes são isso. E foram festas fundamentais. Aliás, no 2º ano, estava todo mundo pedindo para a festa da OAB, inclusive os ministros. Porque todo mundo dançava. Nas festas nossas, são muito formais. Numa festa com todo mundo dança. Emma Goldman dizia isso, se eu não puder dançar, não quero participar, fazer parte de sua revolução. Porque as igualdades são muito importantes. E aí, nessa festa, tem uma das coisas que mais me marcou. E eu chorei pra caramba, porque o garçom estava chorando na festa. Eu me aproximei dele e disse, pô, João, tá chorando porque alguém agrediu você? Ele disse, não, doutor César. Essa é uma parte que eu acho ruim, porque por mais que eu peça que me chame de doutor, as pessoas chamam de doutor. Não, doutor César, é que hoje é meu aniversário. 20 anos servindo a OAB, é a primeira vez que eu sou servido. Olha que frase bacana. Essa compreensão de que nós, para julgarmos o outro, temos que ser o outro. Se nós não formos o outro, nós temos a arrogância de achar que é que o outro pense. Eu faço uma campanha muito forte, desculpa a expressão para vocês todos, de desbestificação do Poder Judiciário. Nós temos que deixar de ser besta. Nós não chegamos assim. Nós achamos que somos melhores que os outros. Sabe das coisas que mais me ofendem, fazer para esse companheiro aí, a coisa mais ofende que contribui para a bestificação da gente, e não faça nunca isso, é quando nos convidam para as casas de vocês, nas casas dos meus companheiros, eles pegam aquele copo da prateleira com cheiro de barata e me servem achando que está me elogiando.
Vocês estão dizendo que eu sou melhor, que eu preciso aquele copo especial. Por que não um copo do companheiro, um copo da geladeira de Mocotó, que faz a cerveja ser mais gelada? Mas essa compreensão, essa bestificação da gente, a elitização da gente, significa que a teoria deles venceu. Porque não há nada mais importante para o dominador, é o apoio do dominado. Não há nada mais forte para a dominação do que você aceitar que é correto você ser dominado. Daí por que esse debate do Uber? Você vai conversar com o Uber? O trabalhador do Uber que é explorado? Não quero regulamentação. Porque eles venceram ser empreendedor. Um empreendedor que você não é dono de absolutamente nada. Que o corte do trabalhador do Uber é um simples toque do aplicativo do dono lá que você não sabe nem quem é. Mas eles estão dizendo o tempo todo que é errado a regulamentação deles. Que é errado até ter direito à previdência. Nós não podemos aceitar. Repito, eu me julgo extremamente importante naquilo que eu faço. Eu sou treinado para brigar. Sou treinado para isso. Sou treinado para ser chato mesmo. Aliás, eu chamo a advocacia a profissão dos chatos. Nós somos treinados para ser chato mesmo, dizer ali, está errado, botar o dedo na ferida de quem explora. Mas isso não me dá o direito de ser melhor do que o explorado. Porque eu também sou explorado. Todos somos explorados de alguma maneira, de alguma coisa. Então, eu falei, não sei se o meu tempo já está passando, eu falei que ia olhar o mundo pelo retrovisor. E eu acho que o tema de olhar o mundo pelo retrovisor é o tema que atinge de perto a questão dos motoboys. Não tem categoria mais explorada do que os motoboys. E não tem uma categoria que é mais explorada por nós. Por nós. Nós cobramos a pressa do motoboy, nós avaliamos o motoboy que ele atrasa. Ainda que chova, a pressa que mata. Nós sabemos que mata. Nós sabemos que o motoboy é explorado e nós o tempo todo cobramos rapidez. Atendemos com rispidez. Você vê um dele que matou um outro agora, um motoboy, porque se recusou a subir para o apartamento, porque ele é coisa. Ele não é ser humano. Esse é exemplo. Porque se eu for falar sobre esse processo, aliás, Neymar que vai sustentar esse processo do motoboy. Neymar, quando eu vi aquele processo sendo julgado, qual é a minha figura de linguagem que eu tenho quando eu vi que vocês iam sustentar? É do retrovisor. Porque naquela ambiência do Supremo Tribunal Federal, se os ministros têm direito à aposentadoria, e boa, integral, é porque os trabalhadores lutaram pelo mutualismo, pelo direito à aposentadoria. Se eles têm um salário muito bom, olhando para o retrovisor, porque os trabalhadores lutaram para que eles tivessem um direito muito bom. Se nós todos ali estamos, é por conta da história do sacrifício, da luta da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, principalmente na luta sufragista. Se todos nós estamos aqui, sem exceção, é porque a classe trabalhadora lutou. Se formos olhar pela luz do retrovisor, tínhamos que ser gratos. Mas qual é o retrovisor que cada um e cada uma de nós olha em relação ao motoboy? O retrovisor do nosso carro, para que eles não quebrem. É o único retrovisor que nós nos preocupamos. Será que eles vão quebrar? Passou por um fino. Ninguém olha. Aliás, se eles morrerem um pouco mais na frente, não tendo quebrado o nosso retrovisor, ele será mais um que Chico Buarque disse, parou na atrapalhando, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. 10 minutos. Sim, essa é a discussão. Por que nós achamos que o motoboy é mais um morto atrapalhando o tráfego? E nós não vestimos a carapuça. Que essa é a culpa da advocacia, que está do outro lado, não reflete, é a culpa da magistratura, que não percebe, do Ministério Público, que não percebe, porque nós recrutamos as pessoas que contratam os motoboys. Nós não recrutamos para o judiciário os motoboys, os trabalhadores. Precisamos mudar urgentemente esse conceito.
Uma fórmula é, acho eu, cotas raciais, cotas, cada vez mais cotas para ingresso no Poder Judiciário. As cotas de gênero nós estamos conseguindo aos poucos, embora com a decisão tímida do CNJ, no revezamento 2-por-1, mas a cota para a classe trabalhadora ainda não está assegurada. A cota de negro não está assegurada. Como é que eu vou jogar sem sentir? A outra é, ela já me falou aqui, por que tem um refluxo? E a Alessandra, que eu sou aluno dela, a Alessandra disse, de novo essa história da ressignificação da classe trabalhadora. É preciso ressignificar a classe trabalhadora? Por que os sindicatos têm poucas pessoas? Porque não tem mais ninguém. Quem vai querer pagar a multa por interdito proibitório? Quantos agentes dos petroleiros, quantos petroleiros devem porque fez greve? Não foi eu quem fixou. Eu fiz um cálculo uma vez, devia ser quase, somando todos os interditos proibitórios, quase 50 bilhões de reais de movimento sindical televisível por causa de interdito proibitório. 100 mil reais por dia em várias greves. E acha-se pouco, estão responsabilizando os dirigentes sindicais pelas greves. Quem vai fazer greve? Quem vai para a luta? Uma vez, não sei se eles gostaram, talvez sim, talvez não. Eu fui convidado uma vez para os companheiros do Ministério Público para falar sobre terceirização. E todo mundo falando corretamente do combate à terceirização. Aí eu contei uma história que é muito verídica para mim, que é do meu avô. Meu avô é um frasista de mão cheia. Meu avô, o pai de Ares Brito. Por isso Carlinhos também é um frasista de mão cheia. Nós sergipanos sabemos disso. E meu avô era juiz, e desse juiz muito conservador, inclusive na fala. Além de ser muito educado na fala, ele não xingava ninguém. Aliás, quase da gente não usa palavrão. Mas teve tinha um que ele usava. Era peste, 600 mil pestes. Era o palavrão do meu avô. Aí contei para meus colegas do Ministério Público isso, e dizendo que meu avô chegou uma vez revoltado em casa e começou, pestes, 600 mil pestes, as formigas destruíram minha lavoura. E começou a falar das formigas, aí fez, só tem um jeito de acabar com as formigas no Brasil, criando o Instituto de Proteção às Formigas. Porque toda vez que o governo cria um instituto para proteger, desprotege. Aí eu ri. Aí eu disse, pois é, eu me lembrei de meu avô por causa do Cornales, que criou o Instituto de Proteção à Liberdade Sindical e começou a destruir a liberdade sindical. Na primeira, dizendo que não pode pagar advogados. Na segunda, dizendo que não pode ter contribuição sindical. E começa a interferir no movimento sindical. Quem são recrutados pelo Ministério Público? Quem são recrutados para a advocacia? Quem são recrutados para a magistratura? De novo a história se repete. Quem são os recrutados? A Constituição tinha dito isso também. A greve só pode ser provocada pelas entidades sindicais. É expresso o texto, não tem dúvida. Aí ele começa a dizer, o Ministério Público pode, a empresa pode, e todo mundo pode, o governo pode. E acha pouco a nossa OAB ingressa com a ação civil pública também contra a greve dos bancários, contra a greve. Quem são os recrutados para a magistratura? Quem são os estados quem são os estados para a advocacia? De novo, as mesmas discussões. Eu fico muito feliz quando os companheiros fazem direito também, porque começa a compreender o outro lado das coisas e ver qual é o mundo surreal que nós vivemos. Ele diz assim, advogado bom tem que ter carro. Eu sentia isso porque meus companheiros olhavam para mim que eu não sabia dirigir e chegava de ônibus. Esse não é advogado bom, chegou de ônibus. Chegou até ser pior, uma vez eu quase pedi uma categoria porque eu peguei carona com o advogado da empresa, né? Ainda fica a fama de traidor. Porque há toda uma criação do outro lado também de afastamento.
de vocês, do movimento sindical, de nós e reciprocamente. Tem que quebrar essa separação, urgentemente. Eu tenho que compreender que eu sou trabalhador, como o trabalhador tem que compreender que eu tenho que compreender que é um trabalhador absolutamente igual a mim. Essa regra da superioridade tem que acabar também entre todos nós. E abolir o nome de doutor talvez seja uma das formas primeiras e mais fáceis de fazer. E nos tratar como semi-trator. Companheiro de luta, companheiro de sonhos, companheiro de histórias. Porque o seu destino é o meu destino e é o destino de todos nós. E vou caminhar para o fim, olhando para o retrovisor da história e o retrovisor do meu lado, que eu não quero mais que mate os trabalhadores e os motoboys, e assim, olhando para frente. Eu queria fazer só reflexões com os companheiros petroleiros e os companheiros também das grandes empresas. Eu comecei a escrever isso hoje de manhã, por isso que eu vou compartilhar a primeira vez esse texto que eu estou escrevendo. Eu, dinossauro que sou, pré-histórico que sou, no movimento sindical, não pai d'égua, como vocês dizem aqui no Piauí, mas filho da luta, do Pará, desculpe, no Pará, expressão do Pará, pai d'égua. Eu participei do primeiro encontro do jurídico da CUT, em Praia Grande. Foi a minha primeira vez que eu andei de avião. E eu cheguei lá sozinho à noite, escuro, achando, como de interior que sou, achando que tinha me abandonado, que andava pelas ruas sem ninguém, porque é tudo clube, até que achei a luz ali e eu estava tendo encontro do jurídico da CUT. E lá eu escrevi meu primeiro artigo publicado. E era dirigido para os petroleiros. Eu já advogava para os petroleiros, eu sou advogado desde 1986. E eu disse, começava a se falar em terceirização. Nós não usávamos a expressão terceirização. Nós usávamos a expressão gatas. As gatas paridas, que são a terceirização da terceirização. Era um fenômeno que surgia ali, naquele período. E eu alertava para os meus companheiros. Olha, nós estamos admitindo que não são petroleiros os trabalhadores da segurança. Aí aceitamos a terceirização da segurança. Nós estamos admitindo que não são petroleiros os que trabalham como servente. Não são petroleiros. Nós não lutamos por eles. E ao acharmos nós petroleiros que eram melhores do que os trabalhadores da vigilância e os trabalhadores do servente, nós os condenamos a serem explorados. Nós, as categorias mais fortes, mesma coisa com os bancários, nós, umas categorias mais fortes, começamos a abandonar os mais fracos, porque não eram melhores que ele. E já dizia isso no artigo, eles estão terceirizando daquela forma que minha mãe ensinava, comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas. E comeram pelas beiradas e comeram mingau. Hoje o Supremo Tribunal Federal diz que pode ter terceirização na atividade fim. De novo, assim como eu acho, porque não sou melhor do que qualquer um trabalhador, o trabalhador também não pode achar que é melhor do que qualquer outro trabalhador. Eu aprendi no meu sindicato dos petroleiros, e tinha um companheiro que faleceu, Clarkson, que era um grande lutador, que a luta de qualquer empregado terceirizado era a luta do Sindipetro. Nós criamos um departamento para os terceirizados. Porque se eu tiro o lucro que se explora e justifica a terceirização, eu acabo com a terceirização, porque a razão deles é o lucro e a exploração. Mas muito de nós abandonou o terceirizado. Muito de nós está abandonando os motoboys. Muito de nós está abandonando todos os trabalhadores que nós achamos que é menor do que a gente. Então, se eu falo de igualdade, a igualdade é para todos e todas e todos. Aliás, a expressão todos, muita gente acha absurda, né? Porque ainda se acha que alguns, que o público LGBTQIA+, é menos, apesar do mais, é menos do que as outras pessoas.
que a felicidade não se mede pela afetividade, não se mede pelo amor, não se mede pelos respeitos. Então, para encerrar, e vou encerrar mesmo, como se combate o ódio? Com amor. A única forma de combater o amor, o ódio, é amando. Amando o outro, amando a outra, exatamente como quer ser amado. Nós temos que nos colocar o tempo todo do outro lado, ou da outra parte, ou do outro saber, porque é assim que nós vamos compreender, sendo o outro. Eu falava, e vou encerrar mesmo, o Mouro não está aqui, porque eu uso o Mouro no exemplo que eu uso para nós, o que é procuração para mim, o que é esse instrumento que o cliente me dá. Mouro do bem. Mouro do bem. Nós temos um Mouro maior, o Mourão, e o Mouro do bem, que é o Luiz Carlos Mouro, que é um dos dirigentes da ordem, daqui da BRAT. A procuração é quando você entrega um instrumento para que o advogado ou a advogada fale por você. E passa a ser você. Eu encaro essa procuração numa frase que Mouro me fez lembrar, que é da música de Tim Maia, que é assim: eu e você, você e eu, juntinhos. Essa tem que ser as nossas regras de vida, nós advogados, advogadas, estarmos juntos com o outro por ser o outro, por sermos também o outro, a imagem minha no espelho reciprocamente, mas também tem que ser assim entre os trabalhadores e as trabalhadoras. Quantos de nós não pratica sério, né, quando é chefe? Né? Quantos de nós trata mal o outro companheiro, os funcionários do sindicato? Às vezes eu brinco que são os piores patrões, porque exige militância na hora do trabalho e remuneração. Então, é preciso que nós façamos a revisitação de nós mesmos, com amor, com empatia, real, não de discurso. Eu tenho falado sobre isso, eu falo para vocês, quer dizer para vocês, que eu tenho falado quando sou convidado para a magistratura e para o Ministério Público. Porque é preciso que nós nos lembremos disso, que a Constituição nos deu uma missão de torná-la efetiva. Essas prerrogativas que nós temos, as missões que nós temos, não é para dizer que nós somos mais bonitos, mais elegantes, mais bem vestidos e melhor remunerados do que os outros, embora sejamos melhores remunerados do que os outros, mas para ter a coragem de dar efetividade à Constituição. A gente tem que dizer o tempo todo qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio de desigualdade, qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio de insensibilidade, qual é a parte que nos cabe. Porque de tudo, apesar da Constituição, as andorinhas continuam fugindo do sertão. Porque as mortes continuam civilinas. Porque a igualdade é apenas nas antenas de TV, de músicas que nós gostamos, que nos encanta, mas não canta para nós a voz da realidade. Vamos combater o ódio, amando. E amando aquele que nos ama pela luta, que é o movimento sindical. Obrigado.